Se tu olhar para a maioria dos negócios, tu vai ver a mesma coisa. Tu vai ver um padrão, tá? Que é o seguinte, eu olhei, mais ou menos eu me lembro, era tipo assim, 21, 19, tipo assim, 20, 19, 22, era basicamente isso, entende? E isso aqui me demonstra muita coisa. Me demonstra que essa pessoa está em um platô. Pronto, ela está num platô. Ela pode não saber disso, pode saber, mas ela está num platô. E isso, basicamente, quando alguém está no platô, ele tem algum problema que ele não identificou ainda. E aí a gente vai entrar numa segunda fase que é importante que vocês entendam para a gente dar continuidade nisso tudo, que é o seguinte. É muito lindo essa coisa de, eu vou crescer e tal, e vai crescendo aos pouquinhos, mas isso não é uma regra. Porque alguns negócios, eles vão fazer isso aqui, ó, tá? E eles vão ficar assim, ó. Eles vão parar. Eles simplesmente não vão encontrar o que eles têm que fazer para continuar crescendo. Entende? Então, por exemplo, se vocês olharem, e isso que eu vou dizer agora pode parecer um pouco absurdo, assim, não, mas isso não existe. Mas existe, acredite. Talvez até exista alguém aqui que está nesse cenário. Tem empresas que, se elas olharem o faturamento de 1 ano e meio atrás, assim, elas pegarem os últimos 18 meses, tá? Vocês vão ver um padrão. Às vezes tem, é o Natal, ela dá um pico ali, sabe? Mas é um padrão de faturamento. Quer dizer, no último ano e meio, às vezes nos últimos 2 anos, ela tem mais ou menos o mesmo faturamento. Só que, Alisson, então é o mesmo faturamento, ela se mantém naquele estado? Não exatamente. E aí a gente começa a perceber algumas coisas. Que a primeira delas é a seguinte. A pessoa que ela chega aqui, então vamos dizer que tu abriu um negócio e chegou a um nível de faturamento. Tem muita empresa que estagna aqui. Ela nunca mais passa deste platô. Então ela fica tendo um pouquinho mais de faturamento, um pouquinho menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Daí ela se mantém nisso aqui, às vezes tem um piquinho aqui, e continua de novo, né? E se tu olhar os últimos 2 anos de muitos negócios, tu vai ver esse cenário. Mas, se tu perceber, ele não é um cenário igual aqui e igual aqui. Olha só, aqui ele estava faturando, por exemplo, 20 na média do platô, e aqui ele já está faturando 8 na média do platô. Entende? Porque, e aí, vem uma coisa que é muito específica, sabe? Que é o seguinte, muitas empresas, tá? Muitas empresas, quando elas travam ali, tipo, elas travam num platô, se elas não descobrirem o que elas têm que fazer para sair daquele platô, elas continuam nele. Só que um platô não é uma linha reta. Um platô não é uma linha, tipo, que vem daqui até aqui retinho. Se eu ficar assim, exatamente fazendo o que eu tô fazendo, em 10 anos vai estar a mesma coisa. Não, não e não. E isso é uma coisa que a gente tem que entender. Se tu achar uma coisa que tá funcionando perfeito, tu tá faturando um monte, ela pode simplesmente parar de funcionar de uma hora para outra. Pode ser que mude o mercado, mude a ferramenta que tu está usando, mude o canal de comunicação, tudo pode mudar. Então, assim, basicamente, tu tem que estar em constante crescimento e atualização, entende? Então, basicamente, se tu vê esse negócio, isso aqui é o padrão que vocês vão ver em muita empresa. E esse padrão ele é tão louco que é o seguinte, a pessoa estava faturando 20 aqui e ela começa a ficar confortável ali. Porque eu chamo isso aqui muitas vezes de a fogueira, né? Vocês estão vendo que tem uma fogueira aqui, né? Essa fogueira, ela é quentinha. É quentinho ali. E sabe qual o problema de ser quentinho? É que muitas vezes é confortável. É muito confortável, às vezes, se manter no platô. A fogueira, ela te estressa um pouco, porque tu fica pensando assim, meu Deus, como é que eu faço pra sair daqui? Só que ao mesmo tempo tu tá confortável ali. Então tu quer sair, mas tu tá confortável. Entende? Tu queria faturar mais, mas tá tão confortável aqui, eu vou ficar aqui, né? E no longo prazo, tu não mantém a média do platô, tu perde. O platô é uma queda constante, só que é uma queda lenta. E a gente não vai percebendo, e a gente vai se encolhendo, se encolhendo, se encolhendo, e vai chegar um momento em que, cara, tu não tem mais muito o que fazer. Tu não tem mais. Tu tá trancado num faturamento que não deixa, às vezes, que tu tenha dinheiro suficiente para pagar, para atualizar a lona da frente da empresa. Entende? E isso é um padrão que acontece em muito negócio. O cara teve um crescimento, travou aqui no platô, daí ele vai ficar 2 anos naquele platô, o faturamento vai baixando bem aos pouquinhos, e daí ele quebra. Entende? Quebrar, gente, quebrar um negócio não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Não. Quebrar é normalmente um ponto onde o cara não sustenta mais. E ele não quebrou aqui, ele veio quebrando. Entende? Se uma pessoa quebrar, ela fala assim, quebrei o meu negócio, ele não quebrou naquele ponto.
Ele quebrou há muito tempo atrás, quando ele tomou decisões erradas aqui e ele foi caindo aos pouquinhos. Entende? Então, quebrar não é um fato isolado, assim, tipo, eu quebrei esse mês. Não. A não ser que, claro, existe um caso muito extremo, externo, por exemplo, a pandemia, que é um caso extremo, uma queda enorme da economia. Então, assim, essas coisas podem quebrar muita gente. Mas num processo normal, não acontece. Olha para os últimos 10 anos. Quantos quebraram, assim, que, meu Deus, estava a empresa perfeita e quebrou? Muito pouco. Agora, quantos quebraram que vieram quebrando 6 meses, um ano, aos pouquinhos, assim, a trancos e barrancos, né? Chega num momento que não se sustenta mais, não consegue atualizar nada, não tem dinheiro, não sobra no final do mês. Elas não conseguem nem pagar as contas direito, começar a fazer parcelamento e pedir dinheiro emprestado. Por quê? Porque tá quebrando há bastante tempo. E isso aqui, então, nos demonstra algumas coisas. Primeiro, se a gente ficar confortável por estar num platô, tenha medo disso. Tu tem que ter um pouquinho de receio sobre o platô. Por quê? Porque o platô, ele vai te matando aos poucos. Ele vai te deixando confortável e às vezes, quando tu olhar para aquilo, tu não tem mais volta. Não tem mais volta, tu não consegue mais voltar atrás.